Muito obrigado, muito obrigado. Aprender a prosperar não é só estudar e aplicar as leis mentais na vida cotidiana. Se bastasse só mentalizar, pensar de certa forma, ou ter mente rica, ou copiar a mente rica dos milionários para ser rico, seria fácil. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que conseguiu esse resultado só utilizando as leis mentais. O que diz Dr. Masaru Taniguchi? As leis mentais não são fórmulas mágicas da prosperidade. Muitas pessoas caem na ilusão de que, se aprender a usar as leis mentais, conseguirão concretizar os seus desejos só com a mentalização ou obter bom lucro com o mínimo de esforço. As leis mentais não proporcionam esse tipo de comodidades. As pessoas buscam a riqueza de forma errada. A riqueza material é sombra da mente. Mentalizar a riqueza material, ou seja, mentalizar dinheiro, casa, carro, apartamento, fazenda, é mentalizar a sombra, uma sombra rica, sombra próspera. Só que sombra é sombra, aparece e desaparece. Mente rica não é mente enriquecida fenomenicamente por meio da mentalização, ou seja, mentalizando dinheiro, carro, fazenda. Está mentalizando dinheiro, carro é enriquecer a mente de forma fenomênica. Isso não é ter mente rica. A mente rica é a mente sintonizada com a origem da sombra. Se você quiser pegar a sombra, é preciso pegar o objeto que projeta a sombra. Então, você tem que sintonizar com a origem da sombra, ou seja, as criações de Deus, que Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso. O que é Disso? Disso é Deus, sua mente e manifestação da sua mente, ou seja, aquilo que está na mente de Deus, não é alguma coisa física, não é um formato, não tem tamanho, não tem dimensão, não tem cor, então não é nenhuma imagem. É aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Isso é o Disso. Para aprender a lei mental, você tem que aprender o que é lei mental. As leis mentais nada mais são que as variâncias da lei da causalidade. O que rege esse mundo é a lei da causa e efeito. E as leis mentais foram formuladas através das observações de que certos tipos de pensamentos, certos padrões de pensamentos produzem determinados acontecimentos. Exemplo disso só, colhemos aquilo que semeamos, semelhante atrai semelhante. Então, de acordo com o observador, ele sintetizou a ideia como uma lei mental. Colhemos aquilo que semeamos, é o bem conhecido. E semelhante atrai semelhante, também bem conhecido. A lei da causa e efeito só tem um parágrafo. O que faz ao outro, faz para si mesmo. Ou seja, se você der, você recebe. Por isso que é darás e receberás. Muitas pessoas dizem causalidade, isso é coisa de religião oriental. Mas quando eu pergunto se acredita no darás e receberás, diz, eu acredito. Então você acredita na lei da causalidade. A lei estabelece limites, precisa prestar atenção no reverso das leis mentais, ou seja, darás e receberás significa que se você não der, você não recebe. Quem dá pouco, recebe pouco, estabelece limites. Semelhantes se atraem, mas os não semelhantes se repelem. Ela estabelece limites.
semelhantes se atraem, os não semelhantes se repelem. Isso acontece no mundo corporativo. Tem empresas que eu nunca consegui fechar um negócio, porque não tem sinergia, forma de conduzir os negócios, as atividades, não coadunam com a nossa forma de agir e de pensar. Então, não acontece o negócio, não fecha o negócio. Por mais que apresente boa proposta, acaba não fechando. E outras empresas que têm essa liga se apresenta uma proposta mais cara e acaba fechando. Existem estágios preparatórios para chegar ao objetivo, isso porque as pessoas muitas vezes queixam a lei mental não funciona. O fato da fruta estar azeda não significa que ela seja de má qualidade. Significa que ainda está em fase de preparativos para se tornar doce quando chegar a hora. E assim é a lei mental. Vai dar resultado na hora certa, no momento certo. O Dr. Masaru Taniguchi diz, provavelmente você precisa fazer mais bem aos outros, dar mais para receber o que deseja. A lei mental é a técnica de escrever roteiro da sua vida. O roteiro da sua vida quer dizer o destino, aquilo que você deseja que aconteça no futuro. Então, lei mental é a técnica de escrever o seu destino, o roteiro da sua vida. Mas, se o roteiro inábil escrever roteiro ruim, o filme produzido não será um bom filme. O roteirista, no caso, é você. O filme é o filme do seu destino. A lei mental é a técnica de escrever o roteiro. Para escrever um bom roteiro, você tem que dominar a técnica de escrever o bom roteiro. Você tem que fazer isso. Ninguém vai escrever roteiro da sua vida no seu lugar. Portanto, você tem que aprender a técnica de escrever o roteiro. Mas isso é suficiente? Não basta só escrever um bom roteiro, isso é óbvio. Primeiro, você deve produzir o filme de acordo com o roteiro que escreveu, porque muitas pessoas escrevem roteiro, mas não seguem o roteiro, aí não adianta nada. Mesmo que siga o roteiro, você tem que produzir um bom filme. O fato de seguir o roteiro não significa que o filme será bom, o teu destino vai ser bom se você não produzir um bom filme do destino. Por isso, o Dr. Masaru Taniguchi diz, as leis mentais não são fórmulas mágicas da prosperidade. Como produzir um bom filme do destino? Essa é a grande questão. A carroça sendo puxada por um cavalo. Vamos supor que esse é o filme do destino. O ator principal é o cavalo que puxa a carroça. É o cavalo do destino. As rodas das carroças estiverem travadas, a carroça não vai andar. Se tiver só uma roda, também vai ficar circulando. As duas rodas da carroça são, uma delas é a lei mental e a segunda roda é a lei da natureza, leis físicas, leis econômicas. As leis mentais e as leis da natureza são como rodas paralelas de uma carroça. Quando falta uma delas, a vida se torna improdutiva, trava e não vai para frente. Mesmo escrevendo um bom roteiro de vida, aprendendo a usar as leis mentais, se não tomarmos medidas administrativas, financeiras corretas, não iremos produzir um bom filme. Se você não fizer uma boa gestão profissional, gestão da sua carreira, gestão da sua vida pessoal, gestão da sua vida financeira, você vai ter problemas na vida e você não vai conseguir produzir um bom filme do destino. Então, mesmo que você mentalize, que trace um bom destino, se você não agir corretamente, você não vai conseguir realizar
o seu projeto de vida. A revelação de Deus sobre leis mentais. Já tem um vídeo que já falei bastante detalhado sobre isso. Não vou ler todo aqui porque vai demorar, mas o que importa é aqui o início, o mais importante, né? Que importa tudo. As pessoas têm que ler tudo. O que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes. Grava isso. O que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes, aquilo que você ora, aquilo que você mentaliza, aquilo que você escreve no seu projeto Prosperidade, não importa. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Por isso que pessoas que têm raiva, ódio, mágoa, quando solta, quando se liberta, quando reconcilia, consegue prosperar na vida, a vida dá uma mudada de 360 graus e tudo começa a funcionar perfeitamente. Leiam com atenção toda a revelação, não é só ler uma parte. Muitas pessoas, eu vejo isso no vídeo, o vídeo tem 20 minutos, a média do tempo que assiste é mais ou menos 10 minutos. As pessoas ficam avançando o vídeo, depois, como não entende, fica perguntando. Às vezes tem gente que pergunta aquilo que eu falei no vídeo, é incrível, não presta atenção. Como é que vai aprender a usar as leis mentais desse jeito? Como é que vai aprender a verdade se não prestar atenção naquilo que está lendo? Ler a sutra, ler o livro com concentração e meditando aquilo que leu. Senão não adianta nada, está perdendo tempo. Revelações de Deus sobre as leis mentais. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Então, aquilo que está dentro da sua mente, sua vibração mental, vai aqui e retorna exatamente. Se você tiver vibração de doença, você vai receber doença. Se você tiver vibração de pobreza, você vai manifestar pobreza aqui. Se tiver manifestação de alegria, de harmonia, vai manifestar um cenário paradisíaco aqui. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Por isso que não é uma mentalização você faz esporadicamente que vai dar certo. A mentalização é aquilo que você pensa. Oração é o teu pensamento do cotidiano, aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Isso que é a tua vibração mental e a frequência do teu pensamento. Se possuis treva na tua mente, ou seja, tiver raiva, mágoa, tristeza, rancor, você vai receber coisas negativas na sua vida, coisas ruins. Raiva, mágoa, tristeza vai voltar para você. Mesmo que você peças a luz, não poderei dá-la se possuis treva na mente. Mesmo que peça a luz, não poderei dá-la se possuis treva na mente. Portanto, primeiro você tem que purificar sua mente, tem que eliminar essas desarmonias, os rancores, mágoas, medos, essas discordâncias, esses conflitos, esses atritos, essas raivas que você tem dentro disso, tem que eliminar. É no reino de Deus que todas as coisas estão dadas a ti. A forma em que elas se manifestam depende do formato da bica da chafariz da sua mente. Ou seja, aqui, o que existe aqui não tem um formato. É uma coisa mágica que qualquer coisa que você pede, ela volta aqui e transforma naquilo que você deseja. Aquilo que Deus criou, que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Jiso, é isso, é uma coisa mágica. É como uma semente.
semente, se você olhar externamente, semente, você não vê nada, não vê a planta, não vê a flor, não vê a fruta. Mas se você plantar e cuidar daquela planta que vai germinar através daquela semente, ela vai crescer, vai produzir flores, vai produzir frutas e assim por diante. A forma em que elas se manifestam depende da sua mente, da bica da chafariz, o formato que você quer dar, e o formato é determinado pela frequência mental dos teus pensamentos. Se você tiver pensamento de harmonia, de paz, de gratidão, vai criar coisas correspondentes à frequência dos teus pensamentos, ou seja, vai manifestar alegria, felicidade, paz, riqueza, prosperidade, etc, etc. Aprender a prosperar não é só aplicar as leis mentais, já deu para entender isso. A peça fundamental é o cavalo que puxa o destino, o cavalo do destino. O que é o cavalo do destino? É o teu currículo da vida, é o teu passado. Por isso que Dr. Masaru Taniguchi diz que 50% do destino está determinado pelo currículo da vida, ou seja, pelos seus karmas, positivo ou negativo. O que tem que fazer, se você quiser prosperar, você tem que melhorar o currículo da vida. Com esse objetivo, criamos um grupo onde as pessoas praticam a verdade da vida para melhorar o currículo da vida, que é a caminhada da prosperidade. A segunda e a terceira peça, no caso, são as rodas da carroça. Se não tiver roda, a carroça não vai caminhar para frente. Então, a segunda peça importante seria as leis mentais, que essa carroça, essa roda desse lado da carroça. Leis mentais. Portanto, você tem que aprender a usar as leis mentais e desenhar um bom roteiro da vida. Mas não basta desenhar o roteiro, você tem que seguir o roteiro e produzir um bom filme. Para isso, você tem que saber utilizar as leis da natureza, os meios, recursos que você tem nesse mundo físico, utilizar as leis físicas, utilizar as leis químicas, utilizar as leis econômicas. Você tem que fazer uma boa gestão de tudo isso, gestão pessoal, gestão profissional, gestão empresarial da sua empresa, gestão administrativa, gestão comercial, gestão financeira. Se tudo isso funcionar, e o cavalo caminhar para a direção certa, porque o cavalo do destino, ele é rebelde, vai querer ir onde está gravado o roteiro, conforme o teu histórico da vida até agora. Então, o cavalo do destino, você tem que comandar esse cavalo do destino, assim como você tem que comandar as leis mentais, assim como você tem que comandar as leis da natureza, as leis econômicas, a lei de oferta e procura. O destino, aprender a prosperar, depende de você. Você tem que comandar essas 3 peças de forma correta. Não é com óculos Ray-Ban que vai conseguir fazer isso. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz: as leis mentais não são fórmulas mágicas da prosperidade. Aprender a prosperar não se resume em aprender e aplicar as leis mentais. Muito obrigado, muito obrigado.